Irmãos, para nossa edificação nessa noite, abramos a palavra do nosso Deus no Salmo de número 23. Salmo 23. Salmo dos Salmos, um dos salmos mais conhecidos, o salmo mais conhecido de toda a humanidade. Muitos decoram este salmo na infância. Esse salmo tem muito a nos ensinar a respeito do nosso Deus, nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo. Leiamos juntos este salmo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pai Santo, nós pedimos neste momento a direção, a iluminação do Teu Santo Espírito, para que o Senhor fale conosco nessa noite, ó Deus, através da exposição da Tua Palavra. Usa, Senhor, a instrumentalidade do Teu servo para falar ao coração da Tua congregação, a começar em mim, ó Deus. Que a Tua Palavra seja como bálsamo derramado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Descansando no Supremo Pastor. É o tema desta pregação. Descansando no Supremo Pastor. Pastor Emílio Garófalo, citando Alexander McLaren, ele diz que este mundo poderia ficar sem muitos livros, sem uma enorme quantidade de livros e não sentir falta alguma, mas se ficasse sem esses 6 versículos, sentiria de fato muita falta. Este salmo já secou muitas lágrimas, já acalentou muitos corações de pessoas ao redor do mundo ao longo de toda a história da cristandade, que ao se depararem com este salmo, sentiram então dentro do seu coração o conforto, o consolo paternal de Deus e o cuidado do Supremo Pastor sendo aplicado na sua vida através da leitura, da meditação e da reflexão deste salmo. E eu pensei nesse salmo como um salmo muito propício diante dos tempos que estamos vivendo atualmente. Vemos tempos de mudanças políticas, mudanças sociais, e isso nos afeta, isso nos envolve diretamente. E eu vejo situações extremas, situações de desespero, situações de esperança demasiadamente impostas nas questões políticas e sociais que nos envolvem, mas é preciso lembrar que a nossa confiança última deve estar em Deus, em Yahvé, naquele que é o Supremo Pastor de nossas almas, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nele sim deve repousar nossa inteira confiança, mesmo em momentos turbulentos como esses que nós estamos passando. Este salmo ele é propício para nos lembrar o cuidado paternal e aqui de certa forma o cuidado pastoral que Deus tem por cada um de nós que somos ovelhas do seu rebanho. Se você prestou atenção na liturgia, você pode perceber que todos os textos, as músicas cantadas, os hinos, a participação do conjunto feminino falavam do cuidado pastoral de Deus. Falavam desse pastor que vem ao encontro das suas ovelhas e chama as suas ovelhas pelo nome e as conhece, e ele então vai cuidar deste rebanho. Conforme nós aprendemos com o nosso irmão Alex, esse salmo é uma poesia hebraica. E como qualquer poesia, como outra poesia, dentro do aspecto do seu autor humano, o rei Davi, é um salmo de Davi,
ele vai se utilizar de uma figura de linguagem para expressar uma verdade ou uma realidade espiritual. Essa figura de linguagem, como nós aprendemos, é chamada de metáfora. Ela expressa uma realidade espiritual de maneira mais prática, com elementos mais palpáveis, que melhor ilustram esse cuidado de Deus para com o seu povo. E a metáfora em questão, ela vai comparar esse cuidado de Deus para com os seus filhos, tal como um pastor cuida das ovelhas do seu rebanho. Antes de Davi ser rei, se lembra o que ele fazia? O que Davi fazia? Ele era pastor, ele era o caçula da sua casa, né? E a ele foi confiado as ovelhas. Não era um trabalho muito bem requisitado, por isso que jogavam o caçula ali, o mais novo, para cuidar daquelas ovelhas, mas ele fez esse trabalho muito bem feito. Ele defendeu as ovelhas de um urso, de um leão que queria devorá-las, e ele pôde fazer isso com muita maestria. E quando Davi se utiliza desta metáfora, ele fala com propriedade, ele fala como alguém que de fato vivenciou essa metáfora no cuidado pastoral para com as suas ovelhas. E essa imagem que Davi quer nos mostrar neste salmo. Existe um pastor e existe um rebanho de ovelhas, e esse pastor vai mostrar o seu cuidado por este rebanho a qual lhe pertence. Por isso, nós podemos, de certa forma, entender que a nossa vida cristã é como a vida de uma ovelha sob a direção e o cuidado pastoral do próprio Deus. Nessa vida, meus irmãos, nós seremos conduzidos por pastos verdejantes, nós seremos conduzidos por águas tranquilas, por águas de descanso, mas nesta condução do Supremo Pastor e as suas ovelhas, nós também passaremos por situações de tribulações e angústias, como se estivéssemos de fato em vales de sombra e de morte. Mas em todos os casos, nós podemos descansar sob o cuidado pastoral e paternal do Supremo Pastor de nossas almas, que é Jesus Cristo. A partir do verso 5, nós temos uma mudança de cenário. Já não é mais um cenário pastoril, onde nós temos a imagem de um pastor conduzindo as suas ovelhas, mas a imagem é de um grande banquete, uma grande mesa, no qual somos convidados a desfrutar. E nós vamos, portanto, meditar na palavra de Deus por meio deste que é considerado o Salmo dos Salmos, no qual o rei Davi nos deixou como legado, não apenas para nós nesse momento, mas para todo aquele que busca encontrar no Senhor refúgio, que busca encontrar no Senhor segurança para os seus anseios, para todo aquele que deseja encontrar refrigério e descanso para a sua alma. Portanto, nós aprendemos com este salmo que o Senhor Jesus é o Supremo Pastor, que suprirá todas as nossas necessidades. O Senhor Jesus, o Supremo Pastor, cuida do seu rebanho e vai suprir todas as suas necessidades. E a primeira verdade é essa verdade de fato do Supremo Pastor cuidando de maneira que ele vai fornecer suprimentos para tudo aquilo que necessitamos. E diante disso nós encontramos conforto, segurança e podemos encontrar descanso, mesmo passando por vales de sombra e de morte. Mesmo assim, meus irmãos, ovelha é um animal difícil de lidar. Ovelhas são animais indefesos, são animais ingênuos, tolos e às vezes mal criados e ingratos. Eu já vi vídeos de ovelhas atacando o pastor conduzindo, a ovelha vem, cabeçada no pastor, o pastor cai, levanta, a ovelha vem, cabeçada no pastor. Mas o fato é que as ovelhas, elas são animais frágeis, elas não sabem encontrar alimento sozinhos. Se um cachorro, se perder na rua, ele vai se virar, ele vai rasgar o lixo, vai comer ali o que tiver, e ele vai sobreviver. Nós vemos vários cachorros na rua sobrevivendo, a ovelha não consegue fazer isso, ela não consegue encontrar alimento sozinha, ela depende totalmente do cuidado pastoral, ela necessita do cuidado pastoral para protegê-la contra os predadores, ursos, lobos e outros animais perigosos.
elas precisam de cuidado constante para tosar a sua lã. Acharam, uma ovelha perdida aí com não sei quantos quilos, de lã, e como aquela ovelha estava sofrendo. Ela precisa do cuidado pastoral para ungir as suas orelhas com algum óleo e espantar moscas e outros animais que importunam, outros insetos e parasitas. A ovelha, se ela for uma ovelha mais cheinha, cair numa depressão de barriga para cima, ela não consegue se levantar. Ela fica ali deitada, se debatendo de um lado para o outro, e se o pastor não chegar e colocá-la de pé, com pouco tempo ela começa a formar gases na sua região abdominal e ela vai morrer. Se o pastor não chegar, pegar e virar a ovelha para que ela possa então continuar a sua vida. E a ovelha é um animal também difícil. Nós vimos no texto de Ezequiel 34 que as ovelhas estavam brigando entre si, dando cutucada, amarradas umas nas outras, pisando na água da outra, sujando a comida da outra. Ovelhas são animais difíceis. E aqui, meus irmãos, nós somos essas ovelhas. Nós somos esses animais difíceis. E é este trabalho que nós damos ao Supremo Pastor, que é Cristo Jesus, não a mim. Eu sou apenas um subpastor para ajudar no cuidado do rebanho, mas eu também sou ovelha desse Supremo Pastor. E nós todos somos ovelhas, e ovelhas difíceis, que necessitam dos cuidados pastorais do nosso Deus. E assim é a vida cristã, ovelhas sendo conduzidas por Cristo, o Supremo Pastor. E é nesta imagem, nessa metáfora, nessa figura, que nós vamos encontrar descanso, alento e conforto. Sabe por quê? Porque o texto começa dizendo o seguinte: o Senhor, aqui é Yahvé, o nome próprio de Deus, é o meu pastor, nada me faltará. Na versão internacional, a nova versão internacional diz: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. De nada terei falta. Esse versículo, meus irmãos, não diz que teremos tudo aquilo que quisermos ou que o nosso coração desejar. Não é um salmo que está ensinando você a exigir do Senhor todos os prazeres e luxúria que o seu coração almeja. Não é nada disso. Muitas pessoas, irmãos e irmãs, são conduzidas por uma falsa sensação de que precisam de tudo e um pouco mais, e levados por um consumismo desenfreado, vão se endividando e passando por grandes provas e tormentos. Não é sobre isso que o texto está falando. O que o texto nos ensina é que Cristo, o Supremo Pastor, não permitirá que tenhamos falta de tudo aquilo que de fato necessitamos. Às vezes nosso coração almeja coisas grandiosas demais para nós. E às vezes nós buscamos nisso saciar os nossos desejos, mas isso não é a vontade de Deus. O que o texto está nos ensinando aqui é que nas nossas necessidades nós não teremos falta de nada. E quando o texto fala que de nada me faltará, o Senhor é o meu pastor, por isso nada me faltará, o salmista afirma isso com confiança. Ele está dizendo que ele está satisfeito em Deus. É uma pessoa cujos anseios cessaram, porque ele encontrou repouso em Cristo. Ele está satisfeito com aquilo que Cristo tem suprido para a sua vida. É uma pessoa que encontra plena satisfação nos cuidados pastorais. E é isso que o texto está dizendo. O texto está mostrando uma pessoa que está satisfeita, porque Deus não tem deixado faltar absolutamente nada. Lembre-se, meus irmãos, e nós precisamos aprender isso. O nosso sustento vem do Senhor. Aprenda isso. O nosso sustento vem do Senhor. O nosso sustento não depende dos programas sociais do governo, nem do Bolsonaro e nem do futuro presidente Lula. O nosso sustento não depende das políticas governamentais, elas podem afetar, mas a nossa força e o nosso suprimento vem do Senhor. E você precisa se lembrar disso, para que o seu coração não seja levado por uma falsa sensação de que fulano de tal ou ciclano com as suas políticas supriu aquilo que você necessita. É Deus quem supre tudo aquilo quanto necessitamos. E o sustento do Senhor independe de políticos, governos deste mundo, e eu estou falando isso para acalmar o seu coração, para trazer paz ao seu coração,
para que você descanse e confie nessa palavra de que o Senhor é o seu pastor e nada você terá falta. Nesse pastor você vai encontrar plena e absoluta satisfação. Todo dom perfeito, toda boa dádiva desce do Pai das luzes. Por isso não temam o tempo em que estamos vivendo, porque o Supremo Pastor nunca desamparou e nunca desamparará o seu rebanho. Nós lemos no Salmo 100 que nós somos o seu povo e rebanho do seu. Estamos debaixo do cuidado pastoral de Deus. E por isso, diante desta afirmação de que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta ou nada me faltará, nós podemos descansar nele. E aqui é um convite para o descanso. O Senhor nos leva ao repouso de todas as nossas angústias e tribulações. Olha o versículo 2. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Eu li até o início do versículo 3, porque o ponto final está no versículo 3, no início do versículo 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera-me a alma. O Senhor, meus irmãos, sendo o nosso pastor, é aquele que nos conduz ao repouso, nos conduz a descansar no Senhor. Por quê? Porque Ele vai prover tudo aquilo que necessitamos. Simples assim. Quando a ovelha está inquieta, com fome, ela não se acalma, ela não consegue descansar. Quem consegue aqui dormir com fome? É difícil, dormir com fome, o sono não vem, Você quer tomar aquele leitinho com chocolate antes de dormir. A Lívia só dorme com leitinho de chocolate. Se ela não tomar um leitinho com chocolate, ela não dorme. Mas nós precisamos estar alimentados, saciados, para poder repousar tranquilo. E nós somos convidados a este repouso. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera-me a alma. Meus irmãos, eu já disse, ovelhas são animais difíceis. Você já viu um vídeo, talvez já tenha visto, um vídeo de uma ovelha que está presa num buraco, numa fresta. Há uma fresta na terra, uma brecha realmente na terra, e essa ovelha está fincada nesse buraco, as 4 patas dentro do buraco, presa, pela lateral, uma parte do corpo para fora e uma parte presa. E aí o pastor começa a fazer esforço ali para tentar tirar a ovelha, e com muito esforço ele consegue tirar a ovelha sai empolgada, dá 3 pulos e cai de novo no mesmo buraco, um pouquinho mais adiante. Nós somos assim. Deus às vezes quer nos dar repouso, quer nos tirar do buraco, mas nós não queremos desfrutar desse descanso. E ficamos com a nossa mente, as nossas inquietações, nos perturbando o tempo todo, e aquela angústia, E você está sendo convidado para descansar, mas você está angustiado. Você não quer olhar para esse salmo e dizer: olha, Deus está cuidando, acalma esse coração, sai do buraco, ovelha, porque Deus quer fazer você descansar. E Deus Ele está provendo, Ele está mostrando que nele você vai encontrar descanso, vai encontrar repouso, vai encontrar pastos verdejantes, ou seja, Ele vai suprir as suas necessidades. Ele vai fazer você andar por águas tranquilas, Ele vai refrigerar a sua alma, trazer alento, conforto. O texto que nós lemos em Ezequiel 34:15 diz que eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor. Receba essa palavra, meus irmãos, da parte de Deus. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Meus irmãos, o texto de Ezequiel 34 mostra os pastores terrenos e como eles estavam destruindo o rebanho, não estavam cuidando do rebanho, e diante desse descuidado, a falta do cuidado pastoral, Deus mesmo se levanta como pastor e diz: eu vou apacentar essas ovelhas, e eu vou dar repouso para essas ovelhas. A ovelha ela não consegue encontrar repouso enquanto ela estiver com intrigas. Nós vemos em Ezequiel 34, nesse mesmo texto,
que as ovelhas mais fortes empurravam as mais fracas, não deixavam elas chegar, próximo do alimento, pisavam as águas, turvavam a comida, sujavam, o lugar onde elas comiam. E ovelhas são assim, mas Deus se levanta, para julgar ovelhas e ovelhas. Acaso não vos basta a boa pastagem, a vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto? Não vos basta o terdes bebido as águas claras, a vez de turvar o resto com os pés? Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que haveis pisado com os pés e bebem o que haveis turvado com os pés. Por isso, diz o Senhor, eu mesmo julgarei entre as minhas ovelhas, ovelhas gordas e ovelhas magras. A ovelha aqui está provocando umas às outras. E, meus irmãos, nós precisamos aprender que enquanto estivermos com intrigas entre nós não vamos conseguir repousar, nós não vamos conseguir encontrar descanso. Às vezes a ovelha está ali empurrando uma outra, enquanto o pastor não chegar e cuidar, acalmar aquelas ovelhas, elas não conseguem repousar, descansar. O que nós aprendemos é que se você é uma ovelhinha que está dando marradas, brigando ou com intriga com a sua amiguinha, procure, reconcilia-se com a sua ovelhinha amiga, para que você possa desfrutar desse descanso que vem do Supremo Pastor. E o versículo 3 inicia: refrigera a minha alma. Esse refrigerar significa converter, voltar, tornar algo para o seu devido lugar. É como se algo estivesse trocado, como se algo estivesse colocado uma peça no lugar errado, e ele vai então e refrigera, troca, converte e coloca de maneira que ela possa funcionar corretamente. A alma humana é assim, ela anda perdida, anda vagando, anda inquieta, preocupada com as situações da vida, com as mudanças de governo, com a instabilidade financeira, e são tantas preocupações que nos cercam. Você conhece as preocupações que estão tirando o seu sono. Você sabe a situação que você tem passado e que tem trago transtorno e ansiedade e gerado sentimentos ruins no seu coração. Mas você precisa encontrar este refrigério em Cristo, para que você então possa repousar de todas as suas inquietações. E aí eu te pergunto, o que tem tirado a sua paz? O que tem te preocupado? O que tem tirado o seu sono? Meus irmãos, nós precisamos entender que entrar no repouso de Cristo não significa que todas as coisas ao nosso redor estarão bem, estarão estáveis. Nós precisamos entender que mesmo em meio a momentos turbulentos da nossa vida, nós conseguimos repousar em Cristo. É isso que o texto está dizendo. O cuidado pastoral de Deus para descansar significa confiar que Deus tem tudo debaixo do seu absoluto controle e que, de forma geral e teleológica, apontando para o desígnio da história, do decurso da história, tudo está caminhando para um fim proveitoso. Mesmo quando situações ruins vierem, olhe para frente e saiba que Deus está conduzindo a história para um fim proveitoso. E nesse fim, nós jamais perderemos, porque o povo de Deus é mais que vencedor em Cristo Jesus. E por isso, nós podemos encontrar repouso, sim, mesmo em meio às angústias e tribulações. O Senhor é aquele que nos guia através de estradas de justiça, e Ele faz isso por amor do seu nome. Versículo 3 ainda: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Essas veredas da justiça são veredas planas, retas, em que podemos contemplar o juízo e a justiça de Deus sendo aplicadas. Às vezes nós olhamos para a nação e para o nosso estado e para as questões políticas e sociais e ficamos decepcionados diante de tantas injustiças que ocorrem e as pessoas não pagam por isso. Mas nada foge da justiça de Deus. Terrível coisa é cair na mão de Deus. E ao seu tempo Deus manifestará a sua justiça. E a promessa aqui é que Deus vai nos guiar por estradas planas, por estradas justas. Ele fará isso
por amor do seu nome. Deus tem um compromisso com a justiça. Tanto tem compromisso com a justiça, porque Ele, quando salvou você, Ele salvou de uma maneira justa. Você pecou, alguém tinha que pagar o preço. Ele não simplesmente disse, você está perdoado. Sabe o que Ele fez? Ele enviou o seu Filho, para que a justiça pudesse ser plenamente satisfeita nele. E uma vez a justiça satisfeita em Cristo, Ele pudesse aplicar a sua justiça a você, e considerar um pecador miserável como um filho de Deus, regenerado, justificado, perdoado pelos méritos de Cristo. Por isso que Cristo é chamado de o justo e o justificador. Deus tem um compromisso com a justiça, e ao seu tempo Ele manifestará essa justiça. Ainda que isso pareça despercebido aos olhos do Senhor, da nossa perspectiva, nada está fora do controle de Deus. Ele nos guiará pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas há momentos em que nós passaremos por vales sombrios. E quando passarmos, como fica a nossa fé? O Senhor nos conduz em segurança mesmo quando passamos por momentos de terrível dor e sofrimento. Essa é a verdade que está no versículo 4. Olhem para o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Quando criança, teve um desafio na escola dominical, para quem conseguisse decorar este salmo. E eu consegui decorar esse salmo. A professora era Marta, ex-esposa do presbítero Adão. E ela me deu um breve catecismo. E acho que até hoje eu tenho esse breve catecismo em casa. Eu decorei esse salmo. E na minha imaginação de criança, quando eu lia, né, esse versículo, eu me imaginava dentro de uma floresta, numa trilha. Nessa trilha havia montanhas altas, né, de todos os lados, e eu ali naquela depressão, naquele vale, montanhas de todos os lados, e a imagem que eu tinha era uma noite fria, uma noite sombria, né? Pensa uma cena de terror, né? Você no meio do escuro, no meio da mata sozinho, né? E ali naquela mata, naquela trilha, naquele vale da sombra da morte, eu conseguia ver os olhinhos vermelhos dos lobos, né? Dentro das florestas, espreitando e pronto ali para atacar, né? Aquilo me trazia muito medo, né? Aquela imagem do vale da sombra da morte. Mas aí continuava o texto, né? Não temerei mal nenhum. E eu seguia, né, na minha imaginação, naquele vale, tentava apressar o passo, entendendo que mesmo naquela cena de terror que eu forjava, imaginava na minha mente, eu sabia que o pastor estava comigo, né, com a sua arma na mão, o seu bordão, a sua vara, o seu cajado pronto para me defender e me consolar em meio aos perigos. Meus irmãos, é exatamente isso que nós passamos muitas vezes. Às vezes há momentos que nós nos sentimos nesses vales de sombra e de morte, né? Cenas de terror mesmo nós passamos por algumas vezes. E você precisa entender que quando você estiver no meio desse vale, no vale da sombra da morte, você vai ter um pastor ao seu lado, cuidando de você. Não é o Tiago, não, é Jesus Cristo, o supremo pastor da sua alma. Estará ao seu lado, pronto para te defender. E por isso, não temas, não tenha medo, não temerei mal nenhum. Meus irmãos, eu levo uma falsa fama de ser corajoso, mas na verdade eu não sou. O que eu faço é enfrentar os medos. Eu me lembro que quando nós fomos acampar, um acampamento que fazíamos na chácara de uma irmã da nossa igreja, a Hilda, filha da nossa irmã Otília, lá em Cotia, nós éramos crianças, né? E aí o pastor, o reverendo Wilson, fez um desafio lá para as crianças. Olha, eu quero ver quem vai descer lá no campo, à noite isso, atravessar o campo e subir, né, dar a volta pela escada ali que tem do outro lado e chegar aqui. Eu quero desafiar aí, né, a criança que vai fazer isso, à noite, escuro, né, noite sem lua, que era
escuridão, você não vê absolutamente nada, e eu queria sustentar minha fama de corajoso, eu falei, eu vou. Ah, você não tem guarda? Não, eu vou. Rapaz, as pernas começaram a bambear, quando eu cheguei naquele campo, o mato alto, escuro, eu pensei em voltar, mas vou passar muita vergonha, né? E não, eu vou seguir, o medo, às vezes queria fazer eu voltar, mas eu vou enfrentar, eu vou seguir. Eu devia ter uns 8, 9 anos, e aí eu comecei a clamar incessantemente esse salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, por isso que é bom de decorar a palavra de Deus, não temerei mal nenhum, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Eu dava um passo e falava esse versículo, dava outro passo e falava esse versículo, e consegui, né, venci o medo e consegui, né, vencer esse desafio. Mas é justamente isso, quando passamos por vale de sombra da morte, nós temos medo, de fato o medo vem, mas você precisa enfrentar este medo, né? E o texto desafia dizendo, não temerei mal nenhum, sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. Eu não sei qual vale de sombra de morte você está passando neste momento, e se você está passando, mas se está passando, saiba que o Supremo Pastor está ao seu lado, se lance, né, no colo desse pastor, e sinta o seu cuidado, porque o bom pastor é aquele que cuida e dá a vida pelas ovelhas, como nós lemos em João 10, ele protege as suas ovelhas, ele livra as suas ovelhas do mal, ele tem na sua mão o bordão e o cajado, isso serve de consolo e conforto e também de defesa contra o perigo. O pastor Daniel Santos falou que no Oriente Médio, até hoje, eles usam, né, os pastores de ovelhas usam esse bordão e este cajado. Ele diz que um pastor estava conduzindo o seu rebanho e quando ele removeu uma pedra do lugar, havia uma cobra. E ele então foi gritar, e antes da tempo dele gritar essa cobra, o pastor já havia, com o seu bordão, acertado essa cobra e defendido, né, o seu rebanho. E de fato, aqui nós temos duas figuras que apontam para esse cuidado pastoral. O bordão, que é uma vara curta, firme, grossa, que o pastor usa tanto para defender as suas ovelhas, quanto para corrigi-las, para disciplinar essas ovelhas. E de fato, às vezes é preciso disciplinar as ovelhas rebeldes. E o bordão, portanto, simboliza o poder e a autoridade e aponta para a capacidade do pastor de defender o seu rebanho e também de discipliná-lo. E o cajado é aquela figura que nós temos com uma curva, né, na sua ponta, no qual o pastor usa, né, uma vara um pouco mais fina e comprida, no qual ele usa para se apoiar, para conduzir as ovelhas ou para resgatá-la de algum buraco, e ele faz isso, né, com mansidão, guiando, né, a ovelha ali com mansidão, com o seu cajado. Então o cajado simboliza o amor, o carinho, o cuidado pastoral de Deus. E uma dessas funções é conduzir, ele coloca o cajado ao lado da ovelha e ele vai conduzindo a ovelha por onde ele quer que ela caminhe, livrando ela de um precipício, livrando ela de algum perigo com o seu cajado. Thomas Wilcox, um reformador, ele fala de instrumentos, né? Esse bordão e esse cajado são instrumentos que os pastores usavam para cuidar dos seus rebanhos, para simbolizar o cuidado que Deus tinha com ele. E junta então aqui o bordão e o cajado, pois alguns pastores usam o primeiro e outros o segundo, mas Deus usa ambos. É como se dissesse, o cuidado que tens comigo excede totalmente o cuidado do pastor mais atencioso. Significa que nos maiores perigos não duvidarei, nem me desampararei, mas serei maravilhosamente consolado. Faço essa diferenciação, diz ele, entre bordão e cajado, porque o primeiro possui algumas esporas pequenas, com as quais os pastores conduzem o seu rebanho para incentivá-lo, e o segundo possui um gancho, com o qual os pastores puxam e guiam as ovelhas de vez em quando elas se desviam. E não se preocupe quando você estiver passando por vales de sombra e da morte, porque o pastor, com o seu bordão e o seu cajado, os protegerá, e você encontrará seguro e encontrará consolo nesse Supremo Pastor. A segunda verdade deste salmo, meus irmãos, é que o Supremo Pastor nos garante provisão graciosa e segurança futura. Ele nos convida a assentarmos na sua mesa e nos deleitarmos com o seu banquete. Olha o versículo 5.
Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Os óleos usados no Antigo Oriente eram um símbolo de prosperidade, alegria e fartura, porque em geral custava muito caro. E esses óleos, eles tinham diversas funções ou situações nos quais eles eram aplicados. Eram aplicados em cerimônias oficiais, como a unção de profetas, sacerdotes, reis, mas também era usado com poderes curativos para sarar feridas, para curar escoriações. Era usado também como bálsamo para perfumar o corpo ou para proteger contra pestes, contra insetos, contra pragas. E a imagem que nós temos aqui é que Deus prepara essa mesa, e essa mesa é preparada diante de adversários. E qual é a figura aqui? Por que essa mesa está posta diante dos inimigos? Alguém aqui gosta de almoçar ou de comer com quem não gosta de você? Obviamente que não. Dificilmente você vai chamar alguém que você não gosta para almoçar na sua casa, por exemplo. Mas o que significa essa mesa na presença dos adversários? Qual é o sentido aqui? O sentido é que esses adversários estão derrotados diante de você, e estão contemplando, assistindo a sua vitória, estão assistindo você desfrutando deste banquete que é preparado por Deus, e eles estão contemplando essa vitória que Cristo conquistou por você. Essa é a imagem, e nessa imagem a fartura, nessa imagem a profusão, nessa imagem o óleo está sendo derramado de maneira abundante sobre a cabeça, e nesta imagem o cálice aqui de vinho está também transbordando, apontando para a fartura. E nós aprendemos que com isso, que o Senhor nos garante provisão graciosa ao estabelecer este banquete, ao estabelecer aí o seu cuidado, nos ungindo com óleo e fazendo o nosso cálice transbordar. E este cálice transbordante revela de fato a profusão, a abundância que Deus propõe para nós, mas também é o cálice da ira de Deus contra os adversários que estão assistindo ali a sua vitória, desfrutando desse banquete. Há uma imagem no texto de Apocalipse que aponta para essa realidade desse banquete e diz assim, capítulo 7, versículo 13: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Então ele me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Olha que texto maravilhoso. E agora o convite é: sentem-se à mesa, desfrutem desta comida e desta bebida e deixam que os seus inimigos contemplem a sua vitória. Essa é a imagem que o Senhor tem a nos mostrar aqui, e o nosso cálice está transbordando com a fartura que vem da parte do Senhor. John Hooper, quando ele olha para esta cena desse versículo, ele vê uma mesa onde expressa o amor familiar e amigável de Deus para com o seu rebanho. Ele trata não só com amizade, mas com familiaridade. Ele nos convida a sentar à mesa do rei. Ele não nos recusa a admitir a sua mesa e desfrutar dos banquetes que Ele tem preparado para nós. Ele diz, é como se Davi tivesse dito: quem é capaz de me ferir quando o Senhor dos Senhores não só me ama, como também me aceita em sua presença e companhia? Se Deus é por nós, o inimigo não pode nos deter. O inimigo não pode parar a igreja de Cristo. E nós nos assentaremos à mesa do Senhor, e o inimigo contemplará a vitória do seu povo, desfrutando do seu banquete celestial. E ainda mais, o versículo 6, ele vai finalizar esse salmo com
a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor. E o Senhor nos faz desfrutar, além do seu banquete, Ele nos faz desfrutar da sua bondade, da sua misericórdia, todos os dias, com a promessa de que habitaremos para sempre com Ele em sua casa. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Cordeiro, que morreu e que é pastor, prova a sua bondade e a sua misericórdia através da entrega da sua vida. O João 10, o texto que nós lemos, diz que Cristo deu a sua vida pelas ovelhas e Ele é o bom pastor. E essa entrega da vida desse supremo pastor pelas suas ovelhas é a expressão máxima da sua bondade e da sua misericórdia. Então, se você quer entender o ápice, a expressão máxima da bondade e da misericórdia de Deus, é o fato de Cristo ter entregado a sua vida para morrer na cruz em seu lugar. Essa é a expressão máxima. E ele diz aqui: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Meus irmãos, como é bom saber isso. Como é bom saber que essa bondade e essa misericórdia de Deus vai nos acompanhar todos os dias da nossa vida. Não depende do momento que nós estamos passando, não depende das crises políticas que o nosso país está enfrentando. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Então descansem nessa graça, porque a promessa é que nós habitaremos na sua casa por toda a eternidade. Isso é, desfrutaremos da companhia de Deus por toda a eternidade. Quem nos separará do amor de Cristo? Nós pregamos isso outrora. Quem nos separará do amor de Cristo? Nós habitaremos com o Senhor por toda a eternidade. Portanto, meus irmãos, nós aprendemos que o Senhor Jesus é o supremo pastor de nossas almas. É Ele quem supre todas as nossas necessidades. É Ele quem nos conduz a pastos verdejantes, às águas tranquilas. É Ele quem refrigera a nossa alma. É Ele quem nos convida a repousar, nos convida a descansar. Leva-me para as águas de descanso, né? Me faz repousar e leva-me para as águas de descanso. O nosso supremo pastor é quem nos garante provisão graciosa e segurança para o futuro, porque a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão vocês todos os dias, e você vai poder habitar na presença de Deus por toda a eternidade. Por isso, meus irmãos, descansem, entreguem os seus anseios ao Senhor, porque Ele prometeu que o supremo pastor não permitirá que nada venha a faltar na sua vida. Descanse nesse supremo pastor. Quando você estiver atravessando vales de sombra e da morte, descanse nesse supremo pastor que promete cuidar e defender você em meio a esses vales sombrios. Descanse nesse supremo pastor da sua alma e cante como nós cantamos: eu me rendo aos teus pés, porque és tudo o que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro refúgio. Lance-se aos braços do supremo pastor e encontre nele refúgio. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.